Bom dia para quem está entrando. Giane, G, Pris, Paula, bom dia. Vou aguardar uns minutinhos o pessoal entrar. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, que bom. Ah, que jóia que o áudio tá bom. Então vamos começar. Meu nome é Áurea, eu sou Áurea de Ponte, eu sou formada em fisioterapia, sou bacharel em fisioterapia, sou mestre também em fisioterapia, sou especialista em ergonomia e agora em setembro do ano passado eu completei uma formação de ergonomia pela Universidade de Harvard em Boston. Sou professora da Unify, do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Ministro a disciplina de ergonomia, e eu vim falar um pouquinho de home office, né? É a tendência aí do trabalho agora, né? Na epidemia, as empresas que conseguiram flexibilizar essa nova opção aí de trabalho, dispensaram, né? Ou possibilitaram, na verdade, esse trabalho em home office. E eu vim falar um pouquinho de home office, de ergonomia, diante desse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Queria deixar o canal de perguntas aí aberto. Enquanto eu estiver falando, eu vou ficar atenta aqui para a gente ir conversando, e conforme vocês colocando as perguntas aí, eu conseguir ir respondendo e flexibilizar aí um bate-papo da melhor forma possível. Eu atendo empresas multinacionais de grande porte e muitas dessas empresas já tinham home office, então alguns trabalhadores, principalmente São Paulo, né, as grandes capitais, São Paulo, Rio, já era uma tendência desses trabalhadores, de alguns grupos específicos de trabalhadores realizarem home office, mas com a pandemia essas empresas ainda foram pegos de surpresa e disponibilizaram ali um notebook e falaram para o trabalhador, né, agora a partir de hoje você começa a fazer as atividades em casa para a gente conseguir, né, contribuir com o isolamento. E foi assim meio que inesperado, né, despreparado, porque a nossa casa, ela não foi projetada para a gente trabalhar, as nossas crianças desenvolver as atividades de estudo, o marido também está lá junto, né, o companheiro está trabalhando junto. Quando a gente projeta a nossa casa, né, nós brasileiros, a gente não pensa nisso. Nos atendimentos que eu tenho feito, são pouquíssimas pessoas que têm um escritório em casa, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma filha de 8 anos que está assistindo aula online e eu não tinha um computador bom porque eu pudesse usar com ela ao mesmo tempo, né? Muito menos um espaço de trabalho confortável, silencioso, com iluminação legal, que ao mesmo tempo eu pudesse trabalhar e ela também pudesse trabalhar. A nossa casa se tornou um espaço de trabalho para todo mundo e de lazer, de refeição, né, de tudo. A gente teve que se adaptar, de realizar todas as atividades no mesmo espaço. Agora pausou, voltou aqui. Voltando lá, organização. Então, tentar ter um espaço de trabalho em casa onde você consiga organizar as coisas que você vai mais utilizar, né? Tentar encontrar um local silencioso. Então, estabelecer ali algumas regras com a família, né? Preparar a família para essas atividades e negociar mesmo. Olha, nesse horário das 9 às 11
eu vou ter que sentar aqui, eu estou em casa, mas eu não estou presente. Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Então eu preciso desse espaço, desse tempo para organizar minhas atividades do trabalho, tá? Então lá, disciplina, organização e concentração. A gente tentar focar naquela atividade que a gente precisa desenvolver e tentar deixar um pouquinho ali as atividades do lar, as tarefas, o cuidado com as crianças um pouquinho de lado, tentar organizar essa estrutura ali familiar para que a gente consiga concentrar e realizar nossas atividades com eficiência. Uma das coisas que eu tenho conversado muito também com as pessoas que eu estou atendendo, que não é só a gente realizar as atividades, a gente tem que ter bons resultados, né? Conseguir atingir as metas e fazer com eficiência. Então, se a gente tiver organização, disciplina e concentração, fica mais fácil. E aí a sensação de esgotamento mental, de cansaço é menor, né? Então, assim, junto, né, com essa disciplina, organização, concentração, o principal é a gente organizar a família. Negociar mesmo com quem está em casa junto com a gente, horários, né? Então, com a minha filha, ela tem aula à tarde. Eu já comuniquei, ó, de manhã você vai brincar, fazer suas atividades, no momento precisa trabalhar. No seu horário de aula, eu tenho que dar uma atenção. Então, certos horários, eu vou sentar com você, a gente vai olhar junto, o que não der para ver nesse momento, nós vamos deixar para a noite. No meio da tarde, fazer um café. Então, no horário de café, senta junto na mesa, conversa, né? Dá atenção ali que precisa para a criança e depois tenta negociar aí de voltar com essas suas atividades e tentar concentrar. Eu sei que quem tem criança pequena, né, filho aí menos que minha menina já tem 8 anos, é mais fácil essa negociação, mas crianças menores é mais complicado, né? Então tentar aí com o companheiro ou quem ajuda a cuidar, negociar esses horários para que consiga ter um horário de foco ali para as atividades em home office, porque essa multitarefa de tô aqui, atendo lá, vai para lá, no final do dia, gera uma sensação de esgotamento muito grande. Então a gente tentar focar. Tem uma técnica que a gente chama de Pomodoro, que ela orienta a gente a fazer assim: eu vou desenvolver uma atividade, vou fazer um relatório aqui no computador, 25 minutos. Então eu foco 25 minutos nessa atividade, não perco foco daqui. Depois eu descanso ou troco da atividade 5 minutos. Então 5 minutos eu vou responder mensagem no celular, ou vou dar atenção para o filho, eu vou tomar um café, eu vou fazer uma atividade de casa, né? Vou dar uma varridinha ali, lavar uma louça. Depois deu 5 minutos, eu volto para outra atividade técnica. Então desenvolvo lá mais 25 minutos da atividade e faço mais uma mudança de tarefa de 5 minutos. A cada 1 hora, a técnica orienta a gente fazer uma pausa maior. Talvez para um café, eu posso fazer uma pausa de 10 minutos, 15 minutos, ou fazer uma refeição. Então, a cada 1 hora eu prolongo o tempo para uma pausa maior, que aí a orientação dessa pausa maior é não fazer atividade, é fazer um relaxamento, mudar o foco, né? Se eu estou realizando atividade aqui do trabalho e estou organizando minha casa, por exemplo, a cada 1 hora mudar o foco para outra coisa. E essa técnica funciona muito bem, porque nesses 25 minutos a gente vai focar no que a gente precisa ali, que é o essencial, e a gente consegue desenvolver o trabalho ao longo do dia, tendo resultado e com a sensação de esgotamento, de cansaço mental muito menor, tá? Então, assim, para quem depois tiver curiosidade, chama a técnica do Pomodoro. Então, depois a gente preparar a família, né, a gente organizar os nossos horários. Ergonomia, hoje a gente fala muito em organização e menos em questões físicas. Eu tenho muitas perguntas, recebo muitas perguntas assim: minha cadeira não é a melhor possível, meu posto de trabalho físico não é legal. Mas a gente precisa sim trabalhar numa boa postura. Mas os estudos falam pra gente que essa organização de rotina, ela esgota mais, ela cansa mais, ela traz mais fadiga do que a questão de postura. Então, eu organizar, preparar o meu dia, né? Ter uma agenda, conseguir planejar as minhas atividades junto com a família, no final do dia vai me dar um resultado melhor. Então, a gente primeiro foca sempre em organização, para um segundo momento a gente focar na ergonomia física. O que a ergonomia física fala pra gente? Pra gente primeiro tentar trabalhar num lugar silencioso, porque o ruído ele atrapalha muito a concentração e as atividades intelectuais. A gente tem estudos que falam que a pessoa que trabalha num ambiente silencioso, ela tem um rendimento muito melhor do que a pessoa que trabalha num ambiente com ruído. Quando a gente fala de ruído e ergonomia, não é ruído que causa surdez,
tá? Não é ruído acima de 80 decibéis. É ruído assim, de eu estar aqui, alguém tá falando, a música tocando, tá passando o carro, ou tá me chamando, o celular apitando. Então é ruído que faz a gente perder a concentração, perder o foco no que a gente tá realizando as atividades. Quanto à iluminação, a gente trabalhar no local bem iluminado, para evitar principalmente fadiga visual, né? A iluminação em casa é muito questão de conforto. Para a ergonomia, a gente tem normas que falam que dentro da empresa a iluminação para um posto de trabalho, onde eu tenho computador, tem que ser de 500 lux. Em casa, a gente não consegue fazer essa mensuração, né? É complicado a gente medir, às vezes fazer a troca de uma lâmpada. Mas tentar, assim, nosso parâmetro ser o conforto. Trabalhar num local que seja bem iluminado e que eu me sinta confortável com aquela iluminância. Atentar reflexo, a gente evitar reflexo na tela do computador, porque às vezes é muito fácil a gente evitar, né? Tá próximo à janela, fecha a persiana, ou vira o computador de lado. Esses reflexos direto na tela causam muita fadiga, atrapalha, dificulta a leitura, então o reflexo é importante a gente tentar eliminar. Iluminação, temperatura, né? Iluminamento, eu falei. Temperatura, então a gente trabalhar num local onde a gente também se sinta confortável quanto à temperatura. A legislação e ergonomia fala que a gente tem que trabalhar num ambiente que a temperatura seja entre 20 e 23 graus. Não é o que sai lá no visor do ar-condicionado, né? Às vezes depende do tamanho da sala, do posicionamento do ar. Então a gente faz uma medição pontual para ver se está entre 20 e 23. Em casa, o parâmetro também é conforto. Trabalhar numa sala onde eu tenho um local onde eu me sinta confortável quanto à temperatura e tentar ajustar, não tem um ventilador, né? Procurar um ambiente da casa que seja ventilado, arejado e colocar uma roupa confortável, porque a temperatura também interfere em questões intelectuais. Os estudos falam pra gente que se a pessoa trabalha numa temperatura, uma sensação térmica confortável, ela vai ter um melhor rendimento intelectual e mais facilidade de executar suas tarefas, que exigem concentração e memória principalmente, tá? Com relação à ergonomia física, se vocês tiverem perguntas, pode escrever, tá, pessoal? Vocês vão me ajudando aí a gente passar o tempo aqui. Tentar trabalhar sempre numa mesa e numa cadeira. Eu tenho visto aí muitos posts de até amigos fisioterapeutas, né, falando de variação de postura. Sofá não é lugar para realizar trabalho. Cama não é lugar para realizar trabalho. Trabalhar ajoelhado, trabalhar deitado não funciona. A gente tem que buscar uma postura correta para a realização das atividades. E para trabalhar no computador, a postura correta é numa mesa e numa cadeira, tá? Os estudos falam hoje de flexibilizar posturas. Por mais que a postura seja correta, o ideal é que eu varie a postura ao longo do tempo, né? Quanto mais eu variar a postura, melhor. Mas quando a gente fala de variar a postura, é assim, eu estou sentada, estou bem sentada, estou aqui na minha mesa, desenvolvendo minhas atividades, fiz lá a técnica do Pomodoro, 25 minutos, eu vou levantar, eu vou tomar uma água, eu vou ao banheiro, eu vou tomar um café, eu vou espreguiçar, a gente fala da ginástica do gato, espreguiça um pouco o corpo, muda. Então isso é flexibilizar a postura, e não um pouquinho ficar ajoelhado, um pouquinho no chão, um pouquinho no sofá, né? Então não variar essa postura, trabalhar de qualquer jeito ou trabalhar em qualquer postura, que é flexibilizar. Até porque muitas pessoas têm algumas alterações já de coluna, algumas patológicas, então tem pessoas que a gente sabe que já tem hérnia de disco, tem alguma doença mesmo na coluna vertebral. Outras têm uma hiperlordose, uma hipercifose, que é alguma alteração biomecânica da coluna vertebral. Então essas pessoas precisam de uma atenção melhor quanto à postura. Se eu tenho alguma alteração postural ou mesmo uma doença e eu conseguir trabalhar numa postura correta, a chance de eu desenvolver uma lesão maior ou uma dor é muito menor, né? Então não funciona essas, entre aspas, aí, boas práticas que o pessoal está falando de trabalhar, por exemplo, em sofá ou cama, tá? A gente tentar pelo menos em casa ter uma cadeira e uma mesa para trabalhar. Quanto à cadeira, o ideal é que ela tenha regulagens, então ela suba e desça o assento.
Se a cadeira tem regulagem, eu consigo me posicionar na mesa numa melhor postura. Então, sempre o pé apoiado ao chão, totalmente. Se eu não consigo apoiar o pé no chão, eu posso improvisar, colocar uma caixinha, um livro, qualquer coisa que me permita sempre o pé totalmente apoiado ao chão. Se eu não apoio os pés no chão, eu fico lá com o pé balançando, eu não tenho retorno venoso, então o coração ele bombeia o sangue para todo o corpo e o retorno venoso quem faz é a panturrilha. Então eu não tenho esse contato com o pé no chão, eu estou dificultando esse retorno venoso. Então as chances de problemas circulatórios, não doenças, mas varizes, para quem já tem propensão ou cansaço mesmo das pernas é muito maior. Então sempre sentou, verifica se consegue trabalhar com os dois pés no chão. Pessoas mais altas é tranquilo, mas pessoas menos aí de 1,65, muitas vezes mesmo a cadeira tendo regulagem, não conseguem trabalhar com os pés apoiados no chão. Então apoiou os pés no chão, aí vai regular a altura da cadeira para tentar trabalhar com ângulo de 90 graus de braço. Então trabalhar com os braços apoiados na mesa. Eu posso também apoiar o braço no apoio de braço da cadeira, tanto faz, tá? Aí vai da preferência ou do mobiliário que a pessoa tem em casa. Mas aqui minha cadeira não tem apoio de braço, eu prefiro trabalhar com o braço apoiado na mesa. Se eu trabalho com o braço não apoiado, sem sustentação, depois vocês tentam lá ficar com o braço erguido, a minha musculatura trabalha 2 vezes mais para manter a postura. E aí eu tenho sensação de fadiga, principalmente essa região de pescoço, os músculos aqui posteriores, de ficar com o braço em elevação. Então o ideal é o braço mais baixo, sempre apoiado na mesa ou no apoio de braço da cadeira. E aí eu posiciono o meu teclado, também sempre com o punho, a gente fala punho neutro, evitar o teclado mais alto, tá? E o teclado mais baixo também. Então sempre tentar essa postura de neutralidade, que é uma posição onde eu tenho menos esforço muscular para desenvolver a atividade. Então pensar que meu braço aqui, ó, pelo menos aqui meio braço vai estar apoiado na mesa ou no suporte da cadeira e eu vou trabalhar aqui com o meu punho em posição neutra. Então assim, é a melhor postura para a gente trabalhar com menor esforço e a chance de ter dor, desconforto é menor. Mas lembrando lá o que eu falei no começo, por mais que eu esteja na melhor postura para trabalhar, eu sempre preciso flexibilizar, eu preciso mudar a postura. E aí a estratégia para flexibilizar é levantar para tomar água, fazer pausa para café, 1 minutinho, espreguiçar, fazer os alongamentos. A gente tem muito material agora na internet, Instagram, de exercícios para serem feitos em casas, né? Ginástica laboral. São exercícios leves, de curta duração, são exercícios que não provocam lesão e qualquer um pode participar, né? Praticar. Então é interessante às vezes nesse horário, também nessas pausas, praticar os exercícios de ginástica laboral, né? Então faz lá a técnica do Pomodoro, os 25 minutos, alonga um pouquinho a musculatura ou levanta do posto de trabalho. Só de levantar para fazer outra atividade eu já estou flexibilizando a postura. Depois retorna lá e tenta sempre manter a postura correta. Para finalizar lá as dicas de postura correta, borda do monitor do vídeo sempre na altura da linha dos olhos. Então a borda superior do monitor tem que estar aqui na altura da linha dos meus olhos. Então vamos imaginar que eu estou traçando aqui, pego uma régua, traço da linha dos meus olhos até a altura máxima ali do monitor. Por quê? Se estiver alinhado a linha dos meus olhos, eu vou trabalhar o tempo inteiro com a cabeça ereta, em postura neutra que a gente fala. Se eu tiver com o monitor baixo, eu vou trabalhar com a cabeça em flexão e o monitor, a minha cabeça pesa em torno aí de 4 ou 5 quilos. Então eu tenho a força para me manter na posição mais o peso da cabeça. Então essa musculatura também aqui de cabeça e pescoço vai trabalhar mais para manter a postura. Já se eu trabalhar com o monitor mais alto, a mesma coisa, eu vou trabalhar com a cabeça erguida, então eu tenho mais esforço muscular para manter a posição. Se eu trabalhar com o monitor na linha dos olhos, minha cabeça está reta, então eu tenho uma força para manter a postura, eu tenho a força da gravidade aqui, mas é menor, o esforço muscular é menor e a chance de eu ter lesão ou dores, principalmente as dores no final do dia, são menores se eu trabalhar
com o monitor na altura correta. E aí em casa vale improvisar, né? Coloca livro, suporte, o que conseguir improvisar. Para quem usa notebook, precisa ter um teclado adicional. Então, colocar o monitor, a tela do notebook na altura correta e usar um teclado e um mouse adicional. Não dá para erguer o notebook e ficar com o braço lá erguido, porque a gente vai tirar toda essa posição de braço, antebraço, mão que a gente comentou, tá? Então é meio que regrinha básica. Usou o notebook, precisa ter o teclado e o mouse adicional. Complementando, né, as dicas aí de ergonomia, que são dicas também de saúde. A gente fala de saúde integral, que vai nos ajudar até ter imunidade agora nesse momento, né, de contaminação aí pelo coronavírus. Então, consumir 5 porções diárias de fruta, legumes e verduras. A OMS indica esse consumo, então 5 porções. Dormir no máximo de 7 a 9 horas por dia. Isso é super importante. Nesse curso que eu fiz em Harvard, nós tivemos uma aula só sobre sono, porque o sono está muito relacionado à fadiga, e a fadiga está muito relacionada à ergonomia e trabalho. Quando eu falo de trabalho em computador, a fadiga, a gente pode dar um exemplo assim, aquela atividade, eu vou montar um texto ali, estou preparando minha aula, é coisa que eu já sei, que eu já estudei, que eu já tenho uma referência, em 1 hora eu faço. Mas aí eu volto lá para corrigir alguma coisa que eu escrevi errado, aí eu volto para formatar, aí eu volto para reler um parágrafo e eu fico retrabalhando aquilo. Uma atividade que eu duraria aí um texto para escrever uma aula para montar em 1 hora, eu demoro 2 horas e meia para fazer. Então fadiga é isso, eu fico retrabalhando as minhas atividades, às vezes por falta de atenção, por falta de foco ou pelo próprio cansaço. Se a gente tem um controle de fadiga, o nosso rendimento é melhor e a sensação no final de jornada de trabalho também é melhor. A gente consegue executar as atividades com eficiência, com menor cansaço físico, né? Físico e mental. Então o sono é super importante. Aí os estudos falam pra gente assim, que dormir demais não tem problema, não causa prejuízo. Agora dormir menos que 7 horas eu tenho prejuízo para a saúde física e mental. Então não é só fadiga. Eu tenho prejuízos para a saúde muito relacionados à obesidade, diabetes. A gente tem várias doenças que estão muito relacionadas à qualidade de sono, porque durante o sono a gente faz uma regulação hormonal, né, do cortisol, da melatonina, que são hormônios importantes para a gente desenvolver as atividades que estão relacionadas aí com muitas doenças. Então a dica é assim, quem tem dificuldade para dormir, procurar orientação e tentar regular os horários para pelo menos dormir 7 horas por noite, tá? Faz toda a diferença. E a gente regulando o sono, a gente consegue regular. O organismo da gente automaticamente regula essas questões hormonais e a gente vai estar prevenindo as doenças, prevenindo a fadiga e tendo uma qualidade diária assim, de vida muito melhor, tá? Então vale anotar lá pelo menos 7 horas de sono. Consumir 0,35 ml de água por quilograma peso. Então, pelo menos, antes a gente tinha as regrinhas de 2 litros de água por dia, hoje a OMS já descaracterizou essa regra, né? Então, mais ou menos ali uma pessoa que pesa 45 quilos, faz lá 45 vezes 0,35, vai dar 2 e pouco, acho. Aí, essa é a quantidade de água que você tem que consumir por dia, né? Então, conforme o seu peso, eu peso 65 quilos, faço lá 65 vezes 0,35 ml, vai dar a quantidade de água que eu preciso consumir diariamente. Água pura, tá? Não vale suco, refrigerante, não, tem que ser água pura. Descansar é uma coisa que é muito importante. A gente, com essa, né, no momento que a gente está vivendo de tecnologia, né, mesmo antes da pandemia, WhatsApp, Instagram, Facebook, comunicação o dia inteiro, a gente acaba não descansando, atropelando um pouquinho os horários, né, de final de semana, às vezes está trabalhando, está respondendo mensagem. Então, tentar tirar um horário diariamente e os horários que a gente tiver folga, né, final de semana, feriados, para descansar realmente. Tentar encontrar um hobby, tentar encontrar alguma tarefa que dê prazer e que a gente possa fazer e desligar de todas as atividades, de toda essa tecnologia. Isso é super importante para a gente depois na segunda-feira voltar aí com as energias renovadas, né? Então a gente vê hoje muito isso, as pessoas não dormem
às 7 horas e também não desligam, não descansam como elas gostariam. E isso está muito relacionada a várias doenças, né? E por fim, praticar 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Essa é a recomendação da OMS. Então, esses exercícios leves que eu falei de ginástica laboral é atividade leve, intensidade baixa, não vale. Intensidade moderada é pelo menos uma caminhada, uma pedalada ou um exercício aeróbico um pouquinho mais rigoroso, uma dança. A gente tem muitos aplicativos agora, né, disponíveis que nos orientam, Pilates. Então eu preciso pelo menos de 150 minutos de atividade física moderada para ter condicionamento, para ter ganho aí cardiovascular. É o que a OMS recomenda. Mas a gente tem muita atenção nesse momento com a prática da atividade física. Quem não fazia atividade, começar de uma forma devagar. Às vezes nesses atendimentos online a gente não consegue ter tanta orientação quanto no presencial. E a atividade física, ela gera lesão. Então eu tenho também recebido alguns comentários, alguns pedidos até de ajuda de amigos que começaram a fazer uma atividade em casa via aplicativo e fez um movimento errado e travou a coluna ou sentiu dor. Então a gente se atentar a esse momento de começar sim a atividade física dentro de casa, seguindo as orientações aí de cuidados, né, pandemia, usar máscara, se for se exercitar só próximo de casa, manter a distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros, mas a gente se atentar, assim, se eu não tenho orientação de um profissional especializado, fazer um exercício mais leve, sempre a dor é o limite. Eu vou fazer um alongamento, eu senti que tá puxando demais, senti desconforto, eu cheguei no meu limite. Então a gente se atentar também para não extrapolar e não lesionar, porque não é a hora agora da gente ter uma lesão, de procurar um atendimento, né? É uma hora assim da gente tentar manter a qualidade de vida, a saúde integral, mas também não ter que precisar de um pronto atendimento, por exemplo, para correr o risco aí de contaminação. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Se quiser, escreve aqui pra gente a pergunta. Para fechar, eu queria só comentar um texto que eu li essa semana sobre videoconferência e esgotamento mental, né? Por que essas conversas, né, online, essas videoconferências, a gente tem a sensação que causa um cansaço físico e mental maior. E aí a gente tem estudos que diz que a comunicação ela ocorre, né, pelo menos por 3 vertentes, né? Então tem a fala, a gestual e a questão de expressão facial. E quando a gente faz essa comunicação assim por videoconferência, a gente acaba perdendo mais de 1/3 dessa comunicação, né? Então, um exemplo, às vezes a gente está dando aula, só de olhar para o aluno já entendeu que aquela postura que ele teve não foi legal, ou a gente está falando alguma coisa com uma denotação diferente, os próprios gestos, né? Eu gosto muito de gesticular, eu sinto dificuldade às vezes de estar aqui falando e não conseguir gesticular, então para mim, para eu me comunicar online, eu tenho um esforço maior. E para vocês que estão assistindo, vocês acabam também tendo que prestar mais atenção para entender minha mensagem. E isso gera um esgotamento, né, mental. A gente se sente depois no final do dia, quando a gente tem muita reunião online, a gente fica muito tempo conectado com videoconferência, a gente sente no final do dia que a gente está mais cansado do que no dia que a gente está ali nas reuniões e olhando um para o outro, gesticulando e comunicando. Então, assim, a comunicação online, virtual, ela é mais difícil, ela é mais complicada do que a presencial. Então isso justifica essa sensação de esgotamento. E o home office, ele exige maior comunicação. Eu preciso aumentar, assim, é instantâneo o número de reuniões, de videoconferências. A gente precisa encontrar caminhos de se comunicar mais para que todos, né, estejam engajados e a gente consiga juntos atingir as metas de trabalho, que quando a gente está na empresa ou lá na universidade, a gente consegue aí, né, conversar e trabalhar. Então o trabalho em equipe, para ele funcionar, ele vai exigir uma maior comunicação, um número maior de reuniões.
E aí, diante dessa nossa dificuldade, né, de transmitir a nossa mensagem aí de forma virtual, a gente acaba tendo essa sensação de esgotamento mental. Aí fica a dica, né, para quem está dando aula virtual, tentar, né, montar o material de uma forma talvez mais lúdica, tentar mais figuras, imagens, a gente tentar pelo menos diminuir um pouquinho essas dificuldades aí da comunicação através de imagens, né? Não ficar só com textos que a pessoa tem que ficar lendo ou interpretando, tentar trazer uma linguagem mais de desenho, tentar mudar um padrão desse linguagem que vai facilitar o entendimento, e aí para as duas partes, né, fica mais fácil, fica menos penoso essa comunicação virtual. Da água é 0,35 por peso, tá? Então lá pesa 50 quilos, faz 50 vezes 0,35, porque é 35 ml de água, é a quantidade de água diária que você tem que consumir, segundo os novos estudos da Organização Mundial de Saúde. Mais alguma pergunta? Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizando aqui. Eu fico... A Fabiana tá pedindo para entrar, é isso, Fabiana? Eu fico à disposição, meu Instagram é Áurea de Ponte. Agradecer a universidade, espero que isso passe logo, né, que esse momento... 35, Marcela, é 35 ml, tá, de água. Espero que esse momento passe logo para a gente voltar com as aulas presenciais, né, o mais breve possível. Pessoal, é isso, a gente pode finalizar. Obrigada aí para quem gostou. Eu fico à disposição no meu Instagram, lá, @aureadeponte, tem bastante material de ergonomia. Podem me chamar, eu tô sempre à disposição. E agora, as próximas semanas, a gente vai começar a postar um pouquinho os exercícios que eu falei, de ginástica laboral, exercícios que podem ser realizados em casa e que não tenha perigo de lesão, tá bom? Obrigada, viu? Um bom dia aí para vocês.